Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tivemos alguns percalços aí, mas já estamos organizados para iniciarmos nossos estudos, retomarmos nossos estudos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã do dia do Senhor, irmãos, que nós possamos dar atenção à sua palavra e que Ele nos guie para a honra e glória do seu santo nome. Amados, vamos continuar então nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo... Vamos pegar do versículo 2. Ou melhor, do versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Até aqui, irmãos. No último dia do Senhor, nós falamos sobre a verdadeira adoração. Nós temos tratado desse versículo 3, falando sobre quem é a verdadeira circuncisão. Quem é a circuncisão da qual Paulo está falando aqui? E aí ele dá 3 características da verdadeira circuncisão. Quem? Primeiro, são as pessoas que adoram a Deus em espírito, que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. Então, amados, nós temos visto como essas características Paulo apresenta, cada uma delas tendo em vista o quê? Diferenciar o verdadeiro mestre do falso mestre. E nós vimos na semana passada, no último dia do Senhor, que o falso mestre é aquele que prega as suas heresias, provindas do quê? Da sua condição, muitas vezes, de falso cristão. Um falso cristão, ele pode ter características, ele pode se tornar um falso mestre se ele propuser a ensinar, se ele se propor a ensinar as suas heresias. Agora, acontece de um verdadeiro cristão e ficar no engano? Sim, acontece. Um verdadeiro cristão, ele pode ficar no engano, como nós vimos na semana passada. Ele pode cair no engano, mas ele não fica no engano. Ele é chamado, ele é resgatado, ele se arrepende, ele volta à verdadeira, à verdade do Evangelho. E nós vimos o quê? Que Paulo está tentando mostrar aqui a diferença do falso cristão para o verdadeiro cristão. E, consequentemente, dando subsídio a nós, para que nós saibamos a diferenciar o verdadeiro mestre do falso mestre. E é exatamente isso que ele mostra. Por quê? Porque as heresias provêm de quem? Dos falsos mestres. Bocas soberbas, bocas arrogantes, daqueles que se dizem muitas vezes cristãos, mas como cães estão dispostos a quê? A dilacerar as ovelhas do rebanho do Senhor. Aqueles que como maus obreiros estão trabalhando em benefício de quem? De si mesmos. Procurando o quê? O seu próprio benefício. E como falsa circuncisão, eles têm por objetivo o quê? Mutilar o corpo de Cristo, destruir o corpo de Cristo, quebrando a unidade do corpo de Cristo, ao invés de promover o quê? A união. Então, tais homens, irmãos, eles não adoram a Deus no Espírito, como Paulo está mostrando aqui. Pelo contrário, se apegam ao quê? Às formalidades externas para garantir o sucesso da sua adoração. Então é isso que nós vimos na semana passada, irmãos. E essa semana e hoje nós vamos ver o seguinte: eles não se contentam com Cristo e somente Cristo. Pelo contrário, eles querem apresentar o quê? Condições externas para promover essa adoração. Então alguns, eles são o quê? Arrogantes. E fundamentam a sua adoração no quê? Na ostentação de templos, na ostentação de liturgias, cerimônias. Agora outros são igualmente arrogantes
E eles baseiam a sua adoração no quê? No simplismo do sistema religioso, no culto doméstico, no culto de casa em casa, no exclusivismo soberbo que diferencia ele dos demais cristãos, por meio do quê? De somente fatores externos, que tentam mostrar uma falsa humildade, fundamentada no quê? Na inovação religiosa. Esses tiram o foco de Cristo e promovem o quê? Uma falsa adoração. E a partir dessas condições externas, é que eles passam a se gloriar no quê? Na própria carne. É uma aparência de piedade, na qual eles estão se gloriando, mostrando que estão se gloriando em Cristo, mas estão se gloriando no quê? Na própria carne, no que é externo. E é sobre isso que falaremos, irmãos, nessa manhã, sobre o gloriar-se. Paulo mostra que a verdadeira adoração, ela é realizada no espírito e não do lado de fora. Ela não está baseada no que é externo. Ela está baseada no quê? Num coração humilhado e quebrantado diante do Senhor. Isso faz com que você não se glorie em você mesmo. Isso faz com que você se glorie no Senhor. Porque o seu relacionamento com Ele é interno, é no coração. E esse relacionamento interno no coração, que faz pouco do formalismo, ainda que reverente e com temor e tremor, essa adoração faz com que você se glorie em quem? Em Cristo Jesus, o Senhor. E não em você mesmo, na sua própria carne. Então nós temos visto, irmãos, quais são as características do falso mestre. E Paulo fala que eles são como cães, eles trabalham para si mesmos e são mutiladores do corpo de Cristo. Sobre tudo isso nós já falamos. E aí nós entramos no segundo ponto, que fala sobre o que diferencia o falso mestre do verdadeiro mestre. Semana passada falamos sobre ele adora a Deus no Espírito. Certo? Essa é a característica do verdadeiro mestre. Ele adora a Deus no Espírito. E agora a segunda característica, ele se gloria em Cristo Jesus. A terceira característica que é, não confia na carne. E depois nós vamos ver o terceiro ponto, que seria como não ser enredado pelo ensino dos falsos profetas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, trazer isso na semana que vem. Agora, vamos atentar-nos a quê? Ele se gloria em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro mestre, ele se gloria em Cristo Jesus. Esse é um ponto fundamental para o nosso estudo, irmãos. Porque exigirá de nós uma devida atenção e perspicácia para nós sabermos se realmente nós estamos em Cristo Jesus. Se realmente nós estamos nos utilizando do nome de Cristo Jesus para exaltar e glorificar a Ele, ou se nós estamos nos utilizando do nome de nosso Senhor Jesus Cristo para nos autopromover. E que o Senhor nessa manhã então dê-nos graça para que nós possamos fazer essa análise de nós mesmos, sondar os nossos corações e ver até que ponto você hoje tem um relacionamento com Cristo Jesus para promover a glória dele ou para promover a sua própria glória. Para levar em consideração, para mostrar aos outros, levando em consideração quem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou se você está se utilizando da sua religião para quê? Para você se promover. Então tenhamos cuidado, irmãos, tenhamos cuidado, porque as características dos falsos mestres são peculiares, são próprias nossas. São naturais a nós, todos nós. E se nós nos deixarmos abrir para essas características, para esses pecados, nós nos tornaremos falsos mestres. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã e nos ajude a estarmos continuamente submissos, sujeitos a Ele. Não nos apegando no que é externo, mas adorando Ele no Espírito. E não buscando glória para nós mesmos, senão para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças e orar? Deus eterno, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, ó Pai. Humilhados e quebrantados, meu Deus, pedindo a Ti, ó Pai, que nós diminuamos e que Cristo cresça.
nos nossos corações e na adoração da Tua igreja, Pai. Ó Senhor, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E que nós diminuamos dia após dia, ó Pai. Ficando em evidência o nosso Senhor, ficando em evidência o nosso Salvador, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Eu te peço, Pai. Amém, Senhor. O tema da mensagem de hoje é: você deve se gloriar. A palavra de Deus mostra que nós devemos nos gloriar. É uma obrigação do cristão se gloriar. Mas muitas vezes nós nos assustamos com essas palavras. Por quê? A palavra gloriar-se, ela não é diferente. Ela é sinônimo de orgulhar-se, de jactar-se, de gabar-se, de exaltar-se, de arrogar-se, de ufanar-se. E aí você fala assim: mas calma aí, então eu tenho que me orgulhar, eu tenho que me ufanar, eu tenho que me gabar? Sim. Todas essas palavras são sinônimos de quê? De gloriar-se. E o cristão é ensinado a quê? A gloriar-se, a gabar-se, jactar-se, ufanar-se, orgulhar-se. Mas então por que nós nos assombramos com essas palavras? Porque naturalmente essas palavras, esses sentimentos, essas ações em nós, elas dão uma espécie de uma má conotação. Por quê? Porque elas são associadas ao pecado, certo? Quem aqui não é orgulhoso e não se orgulha? Quem aqui não se gaba? Quem aqui não procura se exaltar? Quem aqui não procura promover os seus feitos, tentando receber o que dos outros? Louvor, glória. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Mas então, como que nós cristãos somos chamados a nos gloriar? Como que nós cristãos somos chamados a nos gabar, a nos ufanar, a nos orgulhar? Esses sentimentos não são sentimentos que deveriam ser o quê? Deixados de lado. Por que nós somos chamados a fazer isso? Nós não deveríamos ser chamados a nos arrepender desses sentimentos e das ações que alimentam esses sentimentos de gloriar-se, orgulhar-se, ufanar-se, gabar-se? Sim e não. Por que sim e não? Porque o problema nosso, irmãos, não são esses sentimentos. O problema nosso é o objeto do qual nós focamos esses sentimentos. Lembra que eu disse para vocês, quando nós falamos sobre o alegrar-se? Alegrai-vos no Senhor. É errado alegrar-se? Não é errado alegrar-se. Nós devemos nos alegrar. Mas o problema é, qual o objetivo, qual o foco? O que te leva a alegrar-se? Se não é o Senhor que te leva a alegrar-se, sua alegria é uma alegria pecaminosa. Então o problema nosso não é nós nos orgulharmos. O problema do homem é em que e em quem ele se orgulha. O problema do homem não é se gabar. O problema do homem é em quem e no que ele se gaba. O problema nosso não é, irmãos, nos jactarmos. É no que você está se jactando. E em quem você está se jactando. Estão percebendo? O cristão, irmãos, é alguém chamado a orgulhar-se. Alguém chamado a gloriar-se. Mas em quem o cristão deve se gloriar? É essa a questão. Os judaizantes, eles estavam se orgulhando, se jactando, se gloriando no quê? Na lei de Moisés. O orgulho deles estava no quê? Na circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão que provava que eles eram filhos de quem? De Abraão. Eles tinham uma relação muito próxima, muito íntima com Abraão. E por isso eles desfrutavam da aliança de Deus feita com Abraão. Eles se jactavam do quê? Dos cerimoniais, das tradições, das suas genealogias.
Ah, eu sou filho de fulano, que era filho de Beltrano, de Ciclano, da tribo de Judá. Eu sou filho de Beltrano, que é filho de fulano, de Ciclano, da tribo de Benjamim. Estão percebendo? Era isso, era nisso que os judeus se gloriavam. No seu zelo, na sua justiça própria. Então o problema, irmãos, não é gloriar-se. O problema não é orgulhar-se, gabar-se, ufanar-se. O problema é no que você está se orgulhando, em quem você está se gloriando. Alguns irmãos, após se converterem ao cristianismo, não podiam aceitar que a única condição para você estar salvo era crer. Por quê? Porque crer, que glória isso traz para mim? Cristo fez tudo. E aí, não dá para aceitar, porque eu quero de alguma forma gloriar em mim mesmo. Só dizer o seguinte, que eu criei, não é o suficiente para eu poder me gloriar em mim mesmo. E aí o que acontece? A graça se tornava o quê? Muito afrontosa à justiça própria desses homens. Por isso que eles começavam a pregar o quê? Boas obras. E se apegarem às boas obras como complemento à fé, tendo em vista uma condição para a salvação. Nós já lemos, semana passada, Atos 15:1, que os judaizantes diziam que se vocês não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Que loucura é essa? Que loucura é essa? E aí eu queria que vocês vissem essa manhã, irmãos, que as heresias, elas parecem ser simples. Elas parecem ser coisas inofensivas. É só acrescentar o quê? Circuncisão, só isso. Acrescenta circuncisão. Então tá bom, vamos circuncidar. Não é só isso. O problema é todo o motor que está por detrás, gerando e conduzindo a essa heresia. Todo o motor que está por detrás conduzindo isso, o que é? Externalidade. Se preocupar com os fatores externos do cristianismo faz com que você não adore a Deus no espírito. E essas externalidades, elas servem para quê? Para tirar a adoração do âmbito espiritual e trazê-la para o âmbito material, para mostrar para os outros o que eu estou fazendo. Mostrar para os outros que eu estou servindo. Isso leva-me a quê? A poder me gloriar. Estão percebendo? Adicionar qualquer coisa à fé faz com que o homem seja exaltado. Qualquer coisa, uma vírgula que você acrescentar à fé, faz com que o homem seja glorificado, o homem seja exaltado. Esse é o problema. Tira-se o foco de quem? De Cristo Jesus. Porque a fé mostra que nós temos confiança total nele. E mais, a fé mostra que de você mesmo só tem incredulidade. E a fé que você tem e você exerce hoje é por graça e misericórdia que Ele te concedeu. Ou seja, o que tem em você? Nada. Nada. Por isso que é sola fide, sola gratia, solus Christus. E só lhe deu glória. Porque quando você não foca na glória de Deus, tudo o resto cai. Todo o resto cai. Já não se torna mais somente Cristo, já não é mais somente graça, mas já não é mais somente fé, e muito menos somente as Escrituras, porque você está inventando e acrescentando coisas à fé. Era isso que fazia com que aqueles homens se orgulhassem, irmãos.
Eles se orgulhavam do quê? Da circuncisão. E de tudo que envolvia aquela prática. Eles se orgulhavam do quê? De todo o seu cerimonial religioso, da sua tradição, da sua genealogia. Era disso que eles se orgulhavam, se jactavam, se arrogavam, se ufanavam, se gabavam. No entanto, Paulo afirma o seguinte, irmãos, que o verdadeiro cristão é aquele que se gloria em Cristo somente. Em Cristo Jesus somente. E por intermédio do apóstolo Paulo, ele vai mostrar o quê? Que nós somos chamados sim a nos gloriar, mas a nos gloriar em Cristo. Nós somos sim chamados a nos gabar, mas em Cristo. A nos ufanar em Cristo, nos jactar em Cristo, nos orgulhar em Cristo. Falando de Cristo Jesus em alto e bom som. Esse é o nosso dever. Esse tipo de orgulho, esse tipo de jactância, esse tipo de glória faz com que ele cresça e eu diminua. Irmãos, é isso que evidencia o verdadeiro cristão do falso cristão. É isso que evidencia o verdadeiro mestre do falso mestre. O que motiva você a viver a vida cristã? É a glória de Cristo. Amém. Vocês percebem que muitas vezes a gente fala que até mesmo da santidade nós fazemos, do desejo de se tornar cada vez mais santo, nós fazemos um pecado? Nós já temos falado isso algumas vezes. Aquele grande desejo que eu tenho de me tornar cada vez mais santo pode ser o quê? Um pecado. Por quê? Porque você quer o quê? Gloriar-se em si mesmo, da sua condição de santidade. Esse é um grande problema. Por que você quer se tornar mais santo? É para a glória de Cristo Jesus? Amém. Não é? Reveja o seu coração. Reveja as suas motivações. Analise. Peça que Deus sonde o seu coração. Por que de toda formalidade e reverência? É para a glória de Cristo? Amém. Agora, para que toda formalidade e reverência? É para fazer com que você se torne evidente, em detrimento de outros irmãos? Analise o seu coração. Analise seu coração. Peça que o Senhor sonde o seu coração. Porque a tua motivação está errada e faz com que a tua reverência e o teu temor se tornem pecaminosos. Agora, por que toda aquela simplicidade? Por que aquele simplismo? Não. Por quê? Isso é para a glória de Cristo? Ou para que você fique em evidência e se distinga das demais pessoas que são muito formalistas? Analise seu coração, coloque diante do Senhor e veja quais as motivações do seu coração. Estão percebendo, irmãos? Nós adoramos a Deus no Espírito, não é em externalidades, não é. Nós nos gloriamos em Cristo, não é em nós mesmos. É por isso que nessa manhã nós vamos falar sobre 4 pontos, irmãos, que nos levam a nos gloriarmos em Cristo Jesus. Primeiro, a pessoa de Cristo. Segundo, o caráter de Cristo. Terceiro, a obra de Cristo. E quarto, as promessas de Cristo. É nisso que nós devemos nos gloriar. E aí sim eu digo para você, se glorie, se orgulhe, se ufane, se gabe. De quem? De Cristo. Da pessoa dele, do caráter dele, da obra dele e daquilo que ele reservou para você. Então, amado irmão e irmã, no que você tem se gloriado? Do que você tem se orgulhado? Do que você tem se ufanado?
Você tem pecado por meio do seu orgulho, ou você, por meio do seu orgulho, você tem glorificado a Deus? Olha como isso é impressionante, irmãos. O objeto do seu orgulho, da sua glória, tem sido o quê? Cristo ou você mesmo? O que tem conduzido, levado você a se gloriar? São as suas habilidades? São as suas capacidades? É a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua independência, a sua autossuficiência, sua autonomia? É isso? Ou sua humildade tem feito você se gloriar? A sua simplicidade? O seu amor? O seu cuidado, o seu carinho? É isso que tem feito você se gloriar? É a visão da realidade que você tem que tem feito você se gloriar? São os seus princípios que regem a sua vida que tem feito você se gloriar? É a sua santidade? É a sua piedade? É a interpretação que você faz das Escrituras? É o que você entende por vida cristã? É o que você entende por igreja que te faz você se gloriar? É isso? É isso? Você está pecando. Você está em pecado. É o modo como você conduz sua família que te faz gloriar-se? É o seu desempenho no culto doméstico que te faz gloriar-se? É o seu desempenho nas suas devocionais que te faz gloriar-se? É o seu desempenho no homeschooling que te faz gloriar-se? Estão vendo? O que te faz gloriar-se? Gloriar-se não é pecado. O problema é o que te leva a gloriar-se. Gloriar-se em si mesmo é uma afronta, um tapa no rosto de Cristo. É uma afronta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras, gloriar-se em si mesmo é chamado de vanglória. Sabe por que vanglória? Uma glória que é vã, uma glória que é inútil, uma glória que não presta para nada. Porque está fundamentada nos seus próprios méritos. Agora, que méritos você tem? Nenhum. Nenhum. Nós não temos nenhum mérito. Se nada provém de nós mesmos, tudo é por graça e misericórdia que Ele nos concedeu, por que te vanglorias? Abram comigo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Esse versículo tem que ser memorizado por todos nós. E isso está no coração do ser humano. Crianças, ouçam. Lá em casa, uma vez, uma época a Tamires teve que pegar esse versículo aqui e trabalhar muito com as meninas lá em casa. Por quê? Porque é impressionante. Quando a criança desobedece, você vai e corrige e disciplina ela. Quando ela te obedece, você tem que ir lá e corrigir e disciplinar ela. Porque quando ela começa a te obedecer, começa a subir o que para a cabeça? A vanglória. O objetivo seu não é fazer os seus filhos obedecerem. Seu objetivo é, quando o seu filho obedecer, perceba, ele está obedecendo para quê? Para receber estrelinha? Vanglória. Quebranta o coração do seu filho, porque está pecando. Quantas vezes que a gente faz o seguinte: filha, você obedeceu? Obedeci, maior que o que eu fiz aqui, ó. Nossa, parabéns, estou muito orgulhoso de você. Pecado. Pecado, você está alimentando pecado no seu filho. Você está alimentando pecado em você mesmo. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair
E que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Isso é vanglória. É você se orgulhar de algo que você não tem. Ou melhor, de algo que você tem, mas que não é seu. É algo que foi te confiado. Na época do seminário, o Kenny me emprestou o carro dele. Teria cabimento eu parar com o carro, buzinar e falar assim, ó, oi, tudo bem? Aqui, ó. Eu estou num carro melhor que o meu. Não é meu carro, é do Kenny. Por que eu vou me gloriar naquilo que não é meu? Foi me emprestado. Os seus dons foram emprestados a você. As suas capacidades foram emprestadas a você. As suas habilidades foram emprestadas a você. Para que você faça um bom uso delas. Para a glória de Deus. Por que gabar-se delas? Os seus filhos não foram dados a você, foram emprestados a você. Você é mordomo deles. Por que você se gaba deles? Você se orgulha deles? Por que você se orgulha da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? Por que você se orgulha do seu emprego, do seu salário? Por quê? É sobre isso que nós estamos estudando. Mas daqui a pouco nós vamos ver com o pastor William a relação do que? Nossa, como mordomos dos bens que Deus nos deu. E você se orgulha do quê? Do que você se orgulha? Irmãos, o homem que se ufana, o homem que se orgulha em si mesmo, o arrogante, o orgulhoso, ele está sempre, preste atenção nisso, sempre falando em alto e bom som a respeito de quem? De si mesmo. Sempre. Por quê? Porque o propósito do orgulhoso, do arrogante é promover as suas próprias virtudes. As virtudes do seu próprio ser, aquelas virtudes que ele acha que são dele. Como os judaizantes, eles se gabavam do quê? Da sua nacionalidade. Se gabavam da sua linha genealógica, da sua família, dos seus feitos, dos seus cerimoniais. E nós nos gabamos do quê? Das nossas ideias, das nossas habilidades, dos nossos dons, das nossas capacidades. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é o objeto pelo qual eu me orgulho. Muitos de nós não tem como se orgulhar da nossa nacionalidade, somos brasileiros. Nem foi desenvolvido em nós um certo patriotismo pela nossa nação. Para que eu vou me orgulhar de ser brasileiro? Ah, se eu fosse inglês, se eu fosse holandês, norte-americano, aí a história mudaria, mas eu sou brasileiro, para que me orgulhar disso? Linha genealógica. Se eu for lá para trás, na minha linha genealógica, meu pai era pedreiro, minha mãe era... E aí vai, do que você vai se orgulhar? Não tem muito do que se orgulhar disso. Eles tinham, nós não temos, mas nós buscamos aquilo pelo qual nós podemos nos orgulhar. Já perceberam isso? Nós buscamos, nós fazemos, nós buscamos fazer as coisas acontecerem para nós nos orgulharmos. Nós podemos nos orgulhar até daquilo que é vil e desprezível, daquilo que é pecaminoso. Orgulhar-se na nossa própria infâmia. É disso que Paulo fala com respeito aos pecadores. Se para analisar hoje, não tem o orgulho gay? O que é isso? É orgulho. É o orgulho no objeto o quê? Pecaminoso. Mas e o orgulho nosso? Também. Se você se orgulha em você mesmo, qual a diferença? Você se orgulha no pecador que você é, o gay se orgulha no pecador que ele é. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma.
Era essa a característica dos maus obreiros, é essa a característica dos falsos mestres. Eles se utilizam o quê? Da religião para promoverem quem? A si mesmos. Eles trabalham não pelo Evangelho, mas eles se utilizam do Evangelho para trabalhar em prol de si mesmos. Eles não trabalham pelo corpo, pela igreja. Eles se utilizam da igreja para trabalhar para si mesmos, para ficar em evidência. E aí eles jogam fora. Não, batista, reformado, não. Presbiteriano, não. Eu quero estar em evidência. A doutrina, a teologia, não. Eu quero estar em evidência. Percebam, muitas igrejas hoje acontece isso. Muitas igrejas hoje não têm confissão de fé. Mas calma aí, quem define a fé? É o pastor. É uma falsa humildade. Não, nós somos só a Bíblia. Mas quem tem evidência? O pastor, é ele que define o que é certo e o que é errado. É ele que define o que é feio e o que não é. Então quem é que está em evidência? É o pastor, em detrimento de quem? É o falso mestre, em detrimento de quem? Da doutrina, da verdade. No meio desigrejado acontece exatamente isso. O sistema não, o sistema é diabólico. Aqui ó, vem aqui ó, eu. Quem está em evidência? O nome da igreja? A identificação daquilo que você crê? Não, está em evidência eu. Eu estou em evidência. Venha até mim. Essa é a característica do falso mestre. Ele se utiliza da religião para promover a si mesmo. Ele se utiliza do nome de Cristo para promover a si mesmo. Para gabar-se, para jactar-se. Em quem? Naqueles que o seguem. Foi isso que Paulo disse em Gálatas 6,13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles pregam circuncisão, mas eles não guardam a lei. Eles são hipócritas. Mas por que eles fazem isso? Porque eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles querem o quê? Seguidores. Para quê? Para bater no peito e falar assim: vocês são meu orgulho. Pecado. Pecado, irmãos. Essa é a característica do falso cristão. Ele se orgulha na sua própria carne. Ele se coloca como padrão de religiosidade. E todo mundo tem que seguir o quê? A eles. Tem que seguir quem? A eles. Por quê? Porque eles têm que se gloriar em si mesmos. E aí eles passam a ensinar movidos por quê? Por orgulho, por arrogância, tornando-se falsos mestres. Falsos mestres que propagam as suas próprias interpretações das Sagradas Escrituras. Falsos mestres que criam as suas inovações doutrinárias. Para quê? Para fazer com que os outros sigam a eles. E qual que é o resultado disso? Vanglória. E qual que é o resultado da vanglória? Divisão. Qual que é o resultado da vanglória? Exclusivismo. Porque a vanglória, ela tem que... é a glória que eu busco para mim mesmo. Desse modo, eu tenho que fazer as coisas de modo que eu me torne único, que não haja competição, de modo que não haja competitividade. Não tem ninguém que faça como eu. Então, do modo como eu faço, é o melhor. E eu tenho que propagar isso para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas fiquem debaixo
do meu poder, da minha influência. Quando nós nos gloriamos em Cristo, a glória é para Ele, nós apontamos para Ele. O resultado, irmãos, da vanglória é divisão, é facção, é exclusivismo, porque não tem ninguém como eu. Sigam a mim. Lá fora você não vai encontrar ninguém com ideias tão santas e tão puras como as minhas. Sigam-me. Sigam-me. Não foi isso que nós vimos, irmãos, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A vanglória, ela é oposto, ela está em oposição à humildade. A vanglória está de braços dados com o partidarismo, com a divisão, com a facção, com o exclusivismo. Seitas são criadas, são formadas. Por quê? Motivadas por quê? Pelo quê? Pela glória de si mesmo. Não são coisas muito grandes não, irmãos. Não são coisas muito grandes. Peguem seitas aí, ó. Seitas evangélicas, Adventismo, Testemunho de Jeová, os Mormons. Como que começou tudo? Uma revelação para mim. Foi me revelado. E agora eu trago a vocês. Eu sou o condutor entre Deus e os homens. Sigam-me. É assim que funciona. Mas alguém já disse isso antes? Não, porque Deus escolheu a mim para trazer isso para vocês. Mas calma aí, na história da igreja ninguém nunca pensou, não, esquece lá atrás. É agora, é uma novidade, é uma nova revelação. Estou trazendo para vocês, sigam-me. Se vocês não me seguirem, vocês estão perdidos. É assim que começa. Simples, irmão, coisas pequenas, não muito grandes não. O único aspecto em nós que deve ser motivo de glória é a nossa fraqueza. Pastor William leu na abertura do culto. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Paulo está aqui, irmãos. Ele começa o versículo 16 dizendo, né? Ninguém me considera insensato. Por quê? Olha o que ele vai falar na sequência. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Paulo está falando o quê? Está falando contra os coríntios que estavam se gloriando no quê? Na carne. Entendem? Paulo está falando o seguinte, ó. Vocês estão se gloriando na carne. É em Cristo que deve se gloriar. Mas calma aí, já que vocês querem competir um pouquinho, deixa eu mostrar quem eu sou. Então o aspecto é mais ou menos assim. Tem lá o Wesley se orgulhando na sabedoria dele, no conhecimento dele. E aí tem um irmão que fala assim, irmão, para de se orgulhar nisso. Orgulhe-se de Cristo, confie em Cristo. Glorie-se em Cristo. Eu tenho condição de me orgulhar mais do que você. Eu tenho faculdade disso, daquilo. Eu tenho pós disso, nisso, naquilo. Eu tenho mestrado nisso, naquilo. Você não tem nada que está se gloriando no quê? Eu tenho muito mais motivos para me gloriar do que você. É como se fosse algo semelhante a isso. Paulo está falando para os coríntios, vocês estão se orgulhando no quê? No quê? Eu tenho motivo para me gloriar na carne. Vocês não têm motivo. Diante de mim, fiquem quietos, porque eu tenho motivo para me gloriar na carne. E Paulo começa a falar, eles são hebreus? Também eu sou. Esses mestres estão querendo ensinar vocês, enredar vocês, são israelitas? Também eu. Versículo 22. Eles são descendência de Abraão? Também eu sou. Eles são ministros de Cristo?
E olha como que Paulo fala: falo como fora de mim. Está dizendo o seguinte: não é nisso que eu me glorio, mas eu vou mostrar para vocês que eu sou muito mais do que todos eles. Estão dando ouvido a quem? A falsos mestres que se gloriam na carne, a hipócritas. Hipócritas, ouçam a mim. Paulo continua: eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. E aí ele dá o currículo dele, currículo carnal, entendam isso. Porque se você estiver achando que você pode se gloriar no seu desempenho cristão, no seu desempenho piedoso, no seu desempenho santo, você está se gloriando na sua carne, não em Cristo. Paulo não está ensinando a gente a fazer isso. Paulo está falando o seguinte: vocês estão seguindo homens que estão se gloriando neles mesmos, e eu que estou me gloriando em Cristo, vocês não estão dando ouvidos. É disso que Paulo está falando. Vocês estão seguindo homens autônomos, cheios de si, que não escutam a história da igreja, não escutam a palavra do Senhor, interpretam ela de qualquer jeito, do jeito que está na louca deles. E a gente está se sujeitando à palavra do Senhor, se sujeitando à história da igreja, ao que o Senhor tem conduzido. Vocês não estão dando ouvidos. É disso que Paulo está falando. Querem dar ouvido a inovadores? Vai. Querem dar ouvido aos falsos mestres? Vai, fica à vontade. Eles estão querendo criar uma nova modalidade de igreja? Vai lá. É isso que Paulo está falando. No versículo 30 ele diz o seguinte: se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Capítulo 12, versículo 5: de tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E o versículo 9 ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Estão percebendo, irmãos? Glorie-se na sua fraqueza. Glorie-se na sua inutilidade. Glorie-se na sua condição desprezível de pecador. É nisso que você deve se gloriar. Agora presta atenção, porque nosso coração é tão desgraçado que ele corrompe tudo. Houve um movimento monástico dos mendicantes, no qual São Francisco de Assis fazia parte. E eles se gloriavam do quê? Do fato deles terem aberto mão do mundo, vendido tudo e viver como mendigos. O que é isso? Gloriar-se na carne. Estão percebendo? Aqui Paulo não está falando para você se gloriar na sua fraqueza, como muitos de nós já fazíamos ou fazemos. Porque eu sou um verme, eu sou um pecador, eu sou desprezível, eu sou um porco, eu sou um lixo, um esterco. Você está se gloriando em você mesmo. Você está se gloriando em você mesmo. Acorda. Quando Paulo fala que nós devemos nos orgulharmos, nos gloriarmos da fraqueza, ele não está falando para você se gloriar na fraqueza em si mesma, a fraqueza pela fraqueza, mas ele está falando para você se orgulhar pelo fato de que é nessa condição de miséria e de pecaminosidade, de impotência humana, que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então orgulhe-se de que você, sendo nada, Cristo está sendo tudo para você.
Porque se você estivesse utilizando essa condição de nada para ficar propagando uma falsa humildade, você está se orgulhando em você mesmo. Para de ser hipócrita. Porque eu sou tão pecador. Eu sou um lixo. Sou um verme. Você é cheio de si. É disso que você é. Paulo não está se orgulhando da sua fraqueza, senão de Cristo, que se manifesta com o seu poder na inutilidade de Paulo. Então façamos isso, não nos orgulhemos de nós mesmos. Essa é a marca do verdadeiro cristão, irmãos. Ele se orgulha em Cristo e em Cristo somente. O cristão se orgulha em Cristo e somente em Cristo. Por isso é que ele passa a enaltecer a Cristo, falar de Cristo, louvando os feitos de Cristo. Põe uma coisa na sua cabeça: se você é o assunto primordial da sua boca, você é o motivo do seu orgulho. Quer seja enaltecendo as suas habilidades, quer seja depreciando as suas capacidades. Tanto num modo como no outro, você está falando de quem? De você mesmo. Você está gloriando-se de quem? De você mesmo. Porque eu sou tão simples, sou tão humilde. Cheio de si. Porque eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações. Cheio de si mesmo. Não muda, a história é a mesma. Quem é o centro da sua atenção? Quem é o alvo da sua vida? Você. Quer seja no orgulho presunçoso de uma vanglória, quer seja no simplismo de uma humildade falsa, mentirosa. Você é o seu objeto. O objeto da sua adoração é você mesmo. Irmãos, Cristo Jesus, é dele que devemos falar, é a ele que devemos enaltecer, é a ele que devemos louvar, homenageá-lo sempre, honrá-lo sempre, glorificá-lo em todos os seus atributos. Ele é o assunto da nossa vida. Nós não podemos parar de falar de quem? De Cristo Jesus. É de Cristo Jesus que falamos em alto e bom som, testemunhando às pessoas de quem? De Cristo Jesus. E não de modo isolado, não de modo autônomo, mas é um Cristo Jesus que tem uma igreja. É um Cristo Jesus que tem um corpo. É um Cristo Jesus que é expresso por meio de homens e mulheres regeneradas. Não é um Cristo Jesus desvinculado da igreja. Não existe esse Cristo Jesus desvinculado de igreja. Não existe. O grande fator, irmãos, que distingue um verdadeiro cristão de um falso cristão é o lugar que Cristo ocupa na sua vida. O que distingue um verdadeiro mestre de um falso mestre é o lugar que Cristo ocupa na vida dele. Se Cristo for central, for essencial, for absoluto, então sim, segundo o padrão que Paulo coloca nas Sagradas Escrituras, esse é um cristão. Agora, se Cristo for simplesmente um apetrecho do qual você se utiliza para promover a si mesmo, então você está na falsidade do cristianismo. A nossa admiração, o nosso apreço, o nosso deslumbramento, o nosso fascínio deve ser para com Cristo Jesus. É isso que determinará a veracidade da nossa fé. Você tem crescido no vislumbramento de quem é Cristo? É por isso que Paulo dá tanta importância. E ele diz aos Filipenses: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo o quê? As mesmas coisas.
Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Evangelho. Se somos cristãos, não há possibilidade de cansarmos de falar do Evangelho, de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como filhos de Deus, não podemos nos cansar de louvar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não as nossas próprias virtudes. As suas virtudes não me interessam. Não interessa a mim, não interessa a ninguém. O que interessa é o que Cristo fez na sua vida. Agora eu digo para vocês, como que eu me glorio então em Cristo Jesus? Olha o risco que existe. Percebam o risco que existe. Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, não as nossas próprias virtudes. Suponhamos que eu conhecesse Paul Washer e tivesse um relacionamento próximo de amizade com ele, e eu dissesse para vocês, eu conheço Paul Washer, eu já fui lá na casa dele, frequentemente a gente se encontra, frequentemente a gente almoça junto, eu tenho uma boa relação com ele. Ele já me chamou para pregar na igreja dele. Já convidei ele para sair, para a gente viajar junto. Já fomos caçar juntos já. Tenho um bom relacionamento com o Paul Washer. Conheço ele bem de perto. Eu estou falando de quem? Do Paul Washer ou de mim mesmo? Estão percebendo? Agora, se eu dissesse para vocês assim, eu conheço o Paul Washer. Ele sim é um irmão realmente piedoso. Uma vez aqui no Brasil a gente se encontrou. Ele veio visitar uma igreja onde eu estava. Ele se dirigiu a mim e começou a conversar comigo. E ele se dispôs a fazer amizade comigo. Se dispôs a conversar comigo durante horas. Perdeu o seu tempo dando atenção para mim. Ele disse que queria me encontrar. Ele me convidou para ir para a casa dele. Ele pagou as passagens para mim e para minha família, sair daqui do Brasil para ir para lá, para a casa dele. Ele é generoso. Eu fui recebido por ele como jamais mereceria. Ele me tratou como um dos seus filhos. Quando saía, ele me apresentava para as pessoas como se eu fosse alguém muito grande. Ele é gentil, ele é generoso, ele é cuidadoso. Eu estou falando de quem? Do Paul Washer. Estou me gloriando nele. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes nós falamos de Cristo? Eu creio no Senhor. Eu pertenço a uma igreja bíblica. O Senhor foi e me escolheu, eu sou um eleito de Deus. De quem está falando? De você mesmo. De você mesmo, você está se gloriando em você mesmo. Agora você falasse assim, um miserável pecador, desgraçado, e Cristo teve misericórdia de mim. Ele morreu por mim. Ele me alcançou quando eu não era nada nem ninguém. Um desgraçado entregue nos meus próprios pecados e misérias. Quando eu era inimigo dele, ele me alcançou. Ele mostrou graça, ele mostrou perdão, ele mostrou misericórdia para comigo. Se hoje eu estou aqui é porque o Espírito Santo dele foi dado a mim. E ele me impulsionou a vir aqui esta manhã para glorificar o nome dele, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Eu estou falando de quem, irmãos? Estão percebendo a diferença? Até quando a gente vai ficar se enganando? Para de se orgulhar em você mesmo. Para de fazer do Evangelho um meio para você se ostentar e se colocar numa posição melhor do que qualquer outras pessoas. Melhor do que aqueles
que pertencem hoje, aceita que você pertencia. Melhor do que aqueles que estão hoje na igreja que você estava. Melhor do que aqueles que estão hoje na fé que você está. Se colocando numa posição de superioridade. Jamais eu faria o que aquela pessoa faz. Jamais eu me sujeitaria àquela igreja. Jamais eu me sujeitaria àquele pastor. Orgulho, arrogância, vanglória. É isso que toma o seu coração. O que deve nos motivar, irmãos, a gloriarmos-nos somente em Cristo é a pessoa de Cristo. Quem é o Senhor Jesus? Ele é Deus, a segunda pessoa da divindade, o Filho unigênito do Pai, aquele que tem a primazia, pois todas as coisas foram criadas nele, por ele e para a glória dele. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do homem. Ele é o homem-Deus, ele é o Deus-homem. Ele é o grande Emmanuel, Deus conosco. É ele, aquele que por iniciativa própria deixou a glória e veio aqui se encarnar, se humilhar, por amor de quem? De você. Ele que veio ao mundo em semelhança de carne pecaminosa. Para quê? Para nos servir, entregar a sua vida por você. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, o Senhor, o Salvador, o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, a porta por quem nós passamos, por quem Ele nos conduziu a passar, a luz do mundo que nos fez ver, a água viva que nos deu vida, para que de nós jorrasse vida. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o noivo, a cabeça do seu corpo. Como nós não nos gloriaríamos nele? Como nós não nos gloriaríamos nessa pessoa bendita? Essa pessoa que tem por atributos ser santo. Ele é o Deus santo, o ente santo de Deus, misericordioso, compassivo, bondoso, longânimo, paciente, gracioso. Ele que é amor, Ele que é a sabedoria de Deus. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai, é por meio dele que nós conhecemos a Deus. Ele que é o eterno, o imutável. Ele que é o poder de Deus. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é a justiça de Deus. Ele é o justo de Deus. Ele é o justificador daquele que crê nele. Como não nos gloriarmos nele? É nele que devemos nos gloriar. É dele que devemos falar. E além da pessoa e dos atributos dele, é na obra dele que nós devemos nos gloriar. Foi ele que fez, não somos nós que fazemos. Devemos nos gloriar nele por causa da obra redentora dele na cruz do Calvário, em nosso favor. Foi ele quem nos salvou, não foi você que se salvou. Foi ele que deixou a posição eterna de deleite junto ao Pai e se fez homem, criança, um bebê. Isso é extremamente grande e suficientemente grandioso, irmãos, para absorver todo o nosso louvor, todo o nosso orgulho, toda a nossa jactância nele. Nele. Ele nasceu por você, foi cuidado por você, alimentado, ninado por você, viveu por você, padeceu fome, sede, dor, sono, angústia, todas as mazelas dessa vida. Por quem? Por você, por amor a você. Ele entregou a sua vida preciosa, do Filho amado, quem Deus tinha todo o prazer. Por quê? Por causa de você.
livrar você da culpa, do poder, da presença e da condenação do pecado. É nele que você deve se gloriar, orgulhar-se nele, jactar-se nele, ufanar-se nele, porque quando nós nos gloriamos nele, nós desaparecemos. Quando você se orgulha nele, você some. Foi ele que te justificou, foi ele que está te santificando, e é ele que te glorificará. Foi ele que te reconciliou com Deus. Você que era inimigo de Deus, foi ele que te fez agora o quê? Um filho amado, te adotando na família do Pai. Como não me orgulhar nele? Gálatas 2:20, Paulo diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele levou em seu corpo todos os nossos pecados, irmãos. Não resta condenação mais nenhuma, condenação a você. Quando nós nos damos, irmãos, realmente conta do que ele fez por nós, irmãos, nada mais resta, além de cairmos de joelhos, adorando e louvando aquele que nos salvou. Quando nós realmente percebermos a largura, a altura, a profundidade do que ele fez por nós, irmãos, nada mais restará. Onde estivermos, cairemos prostrados, tomados pelo divino encantamento da sua pessoa. É isso que nós não podemos perder. 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a você as suas transgressões. Deus lançou todos os nossos pecados em Cristo Jesus e puniu cada um deles no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje você está perdoado e justificado. Isso deve te trazer o quê? Paz, alegria, descanso. Ainda que nessa vida miserável que você leva, uma vida de pecador, com a remanescência do pecado em você, quando você enxergar quem Cristo é e você gloriar-se nele, você vai ter paz, alegria, descanso. Quando você se der conta de que jamais haveria outro nome pelo qual importaria que você fosse salvo, aí você se gloriará nele, adorará a ele. Essa é a grandeza do Evangelho. E além de tudo, ele ainda nos deixa as promessas futuras. Promessas futuras. Quem há, irmãos, de mais grandioso que o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é tudo. É nele que se cumprem todas as promessas de Deus para nós. É ele que é o princípio, o fim, o começo, o término. Ele é que é tudo em todos. E é nele que nós somos o quê? Aperfeiçoados. É nele que nós estamos já circuncidados. Você precisa de mais alguma coisa? É nele que você vai encontrar. Há algo que sua alma deseja? É só nele que você vai encontrar. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qualquer necessidade que nós possamos ter no tempo presente ou na eternidade, é somente em Cristo que encontraremos. Você quer salvação? É em Cristo Jesus. Você quer o quê? Perdão? É nele. Você está precisando de o quê? De um mediador que te reconcilie com o Pai? É Ele. Você está precisando de reconciliação com Deus? Vá a Cristo. Você está morto?
e quer viver, corra até Ele. Você está precisando do quê? De bênçãos espirituais? Vá até Ele, porque é Ele que está sentado à destra do Pai. Você está precisando de uma nova natureza? Vá a Cristo, só nele você encontrará. Você está precisando de sabedoria? Peça a Ele, Ele é a sabedoria de Deus. Você está precisando conhecer a verdade? Ele é a verdade, vá até Ele. Você não necessita do quê? De poder na luta contra o pecado? Vá até Cristo. É Ele que lhe concede o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Agora você quer o quê? Um advogado? Você tem um advogado de tal Pai, Jesus Cristo justo, vá até Ele. Você quer se aproximar mais do Pai? Vá até Cristo, Ele tem os méritos que pode levar até o Pai. Agora você deseja orar? Ore pelo nome dEle. Você quer orar melhor? Vá até Ele, porque é Ele que intercede continuamente ao Pai por você. Você treme diante da possibilidade da morte? É somente Ele que te reveste de justiça, para te apresentar sem mancha e sem mácula diante do Pai. Morra tranquilamente. Vá até Ele. De que mais você necessita? Ele é tudo. Ele é o seu profeta, Ele é o seu sacerdote, Ele é o seu rei, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Do que mais que você precisa? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nele. É nele. 1 Coríntios 1,30. Glorie-se nele. Em quem eu devo me gloriar? Nele. Paulo fala em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Não faça da religião um meio para você se promover. Não faça de Cristo degraus para que você venha se orgulhar. Quebrante-se diante dEle. É isso que traz glória a Ele. Agora pergunto, que posição Cristo tem na sua vida? Em quem você tem se gloriado? Nele ou em você mesmo? Você está se aproveitando da influência que você tem do Evangelho para se gloriar? Era isso que os falsos mestres faziam. Eles queriam o quê? Evidência. Eles faziam de Cristo um trampolim. Para quê? Para que eles pudessem evidenciar as suas obras diante dos demais cristãos. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. Porque coloca o homem em evidência e esvazia a obra de Cristo. Analise você, irmão. Coloque no Senhor e peça para que Ele sonde o seu coração. Somente o Evangelho pode transformar a nossa visão e levar-nos a gloriarmos-nos verdadeiramente em Cristo Jesus. É somente o Evangelho que pode esvaziar-nos de nós mesmos e levar os nossos olhos a Cristo, para contemplarmos a Ele, admirarmos a Ele, termos um deslumbramento santo diante dEle, apreço por Ele, pela pessoa dEle, pelo caráter dEle, pela obra dEle, pelas promessas dEle. Tudo temos nele. Agora pergunto, a sua vida, ela condiz com essa glória? Porque como que nós nos gloriamos em alguém? Quando o nosso apreço, a nossa admiração nos leva a viver por essa pessoa. Quando nós compreendemos que nós fomos salvos da morte, do inferno, isso leva-nos a servir a essa pessoa. Pois o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos nós, para quê? Para que cada um de nós não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por
por cada um de vocês, morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui para servir a Ele. Agora não vem com aquela ladainha de que eu estou servindo a Cristo. Se você não serve o corpo de Cristo, como que você serve a cabeça, enquanto você deixa o corpo de lado? Entenda isso. E deixe de ser hipócrita. Como que você serve a cabeça e não serve o corpo? Como que você serve a Cristo e não serve a sua igreja? Para quem você tem vivido? Para você mesmo? Se nós tivéssemos a dimensão, se nós percebêssemos a dimensão daquilo que Cristo fez por nós, nós viveríamos uma vida entregue a Ele. Os filmes no passado tinha algumas cenas que diziam o seguinte: uma pessoa salvava a outra da morte. Essa pessoa que havia sido salva da morte, ela virava para aquele que a salvou e disse assim: rapaz, eu devo a minha vida a você. A partir de agora eu sou seu servo. É isso que significa eu devo a minha vida a você. Eu devo a minha vida a você significa que agora eu vou viver por você, para você. Você é seu servo. Se nós hoje somos a verdadeira circuncisão, se nós hoje é quem adora a Deus no Espírito, se nós hoje é que nos gloriamos em Cristo, se somos nós hoje que não confiamos na carne, a nossa vida então tem que estar completamente devotada e dedicada ao Senhor Jesus Cristo. E não é algo subjetivo, não é algo do tipo: Jesus é meu Senhor, eu estou servindo a Cristo. Mostre isso, que você crê nisso e que você se gloria em Cristo, servindo a igreja de Cristo, servindo a causa de Cristo, os propósitos de Cristo. É por isso que nós temos o evangelho hoje fraco, medíocre. O evangelho hoje de pessoas que procuram se gloriar, como? Nos bens que possuem, nos dons que possuem. Cristãos que se gloriam hoje no quê? Em inserir elementos na adoração, em extrair elementos da adoração. Cristãos que se gloriam hoje nas suas ações, nas ações dos seus braços, que têm realizado por amor aos outros, ações sociais, promovendo o quê? Ação social, cuidado desse, cuidado daquele. Tudo hipocrisia. Cristãos que hoje procuram se orgulhar nas suas obras e nos seus desempenhos em prol do evangelho, promovendo o que? A sua própria religiosidade. Cristãos que procuram se gloriar, buscando destacar a sua própria santidade em comparação com os outros, para mostrar que é mais santo do que os outros. Cristãos que procuram se gloriar, trazendo o nome de piedade às custas do corpo de Cristo, promovendo o quê? Divisão e facção dentro da igreja. É isso, o evangelho medíocre, porque pessoas medíocres professam uma fé medíocre para gloriar em si diante dos outros. Se nós não fôssemos tão medíocres como nós somos, e nós nos gloriássemos em Cristo Jesus, nós lutaríamos pela causa de Cristo, por Ele, pelo reino dEle, para a glória dEle, nos empenharíamos para a edificação do corpo dEle, da igreja, expressa na sua localidade, pregando o evangelho, buscando a glória dEle, não a nossa glória. Esse é o grande problema, que o nosso cristianismo, irmãos, seja todos manifesto pelo profundo envolvimento que nós temos com Cristo e com Ele, com a causa dEle, e não com coisas que te levam a você se gloriar. Que você diminua e que Cristo cresça. Que nós sirvamos a igreja de tal modo que nós desapareçamos, mas que a igreja de Cristo apareça. Sirvamos a igreja de modo que você não seja nem conhecido. Mas quem é fulano? Ah, fulano acho que estava aquele dia varrendo o chão. Glória a Deus por isso. Porque o que a gente busca é glória, é evidência. Sejamos mortos, o nosso eu seja morto diante de Deus. Agora eu digo para vocês, irmão, para concluir: glorie-se
orgulhe-se, ufane-se, gabe-se de Cristo, de tal modo que você desapareça e Ele fique em evidência. É assim que o Senhor nos livrará, irmãos, de cairmos no engano, de darmos ouvidos ao nosso próprio coração, de darmos ouvidos a falsos mestres, tanto de fora quanto de dentro da igreja, de buscarmos promover a glória de nós mesmos, em detrimento da glória de Cristo, do corpo de Cristo, a igreja. Sujeite-se a Cristo, sujeitando-se à igreja de Cristo. Não busque evidência, não busque destruir a unidade do corpo de Cristo. Sujeite-se. Quando você estiver se sujeitando e buscando a glória de Cristo, Ele será honrado, glorificado e adorado como deve ser. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, e quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, tantas características de Sua santa pessoa, tantos atributos, ó Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ele, o Deus homem, o homem Deus, o Senhor de tudo e de todos, o Criador dos céus e da terra. Ele veio a esse mundo, ó Pai, morrer por cada um de nós. Ó Senhor, quanta glória devemos a Ele, quanta honra devemos a Ele, quanto louvor devemos à pessoa dEle, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor amado, tira de nossos olhos, ó Deus, o vislumbre da nossa própria pessoa. Mortifica o nosso eu, ó Pai, a nossa carne. Leva-nos, ó Deus, a tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos o passo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele cresça e nós diminuamos. Ó Deus eterno, quantas maravilhas, ó Pai, são pregadas pela Tua palavra, e quantas maravilhas encontramos, ó Pai, em pequenas definições que os Seus santos apóstolos e profetas fizeram nas Suas sagradas escrituras. Abra os nossos olhos para que possamos ver a grandeza do Teu santo evangelho, e a grandeza da Tua igreja. Leva-nos, ó Pai, a servirmos a Cristo, servindo o Seu corpo, anunciando o Teu santo evangelho, edificando a igreja e promovendo, Pai, o avanço do Teu reino. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor.